Olá, amigo ou amigo. É bom estar contigo mais uma vez, trazendo-te um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. O tema desta semana é sobre lei e a importância e a sua importância crucial para as nossas vidas. Comecemos com uma recomendação do sábio Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 3 e nos versos 1 e 2. Ele diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. E depois ele complementa no verso 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esta lei de que fala Salomão, como nós vamos ver, é a lei dos 10 mandamentos, que se encontra registada na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20 e nos versos 3 a 17. E que depois é repetida no livro de Deuteronômio, no capítulo 5 e nos versos 7 a 21. Vejamos agora a maneira como a lei dos 10 mandamentos é descrita no Antigo e no Novo Testamento. Tomemos dois exemplos. O rei Davi, no Salmo 19, nos versos 7 e 8, diz-nos: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Depois ele complementa no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Por sua vez, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 14 e no verso 12, diz o seguinte a respeito da lei de Deus e de quem a observa. Diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas podes tu perguntar, quem é o autor dessa lei? Como foi que ela chegou até nós? Vamos ver dois textos. O primeiro, no livro de Êxodo, escrito há cerca de 3.500 anos, no capítulo 31 e no verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vê agora outro texto paralelo a este, conforme dissemos há pouco, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 4 e no verso 13. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos escreveu os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Este ele que é referido aqui neste texto é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que entregou estas tábuas de pedra, foi o próprio Deus que as escreveu com o seu dedo, conforme vimos nos dois textos. Vamos ver agora qual é o princípio fundamental em que se baseia esta lei, a lei dos 10 mandamentos. João, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso 8, diz-nos: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por sua vez, Jesus já tinha afirmado isso durante o seu ministério aqui, cerca de 60 anos antes de João ter escrito isto. Em Mateus, no capítulo 22 e nos versos 37 a 40, Jesus diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. Depois ele complementa no verso 39. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois no verso 40 ele remata dizendo: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sim, os mandamentos de Deus estão baseados no amor, porque são a expressão do caráter do próprio Deus. Jesus, como vimos no texto, resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. No próximo estudo nós iremos ver isto de forma mais detalhada quando olharmos para cada um dos mandamentos. Não percas! Como vimos também, o propósito da lei de Deus é mostrar o amor de Deus e ajudar-nos na nossa relação com o próximo, com os outros. Vejamos agora outro aspecto muito importante relacionado com o cumprimento da lei de Deus. Jesus, conforme relata Mateus no capítulo 19 e no verso 17, diz-nos: E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida,
entrar na vida, guarda os mandamentos. De acordo com Jesus, a obediência aos mandamentos é requisito básico para a nossa salvação, para obtermos a vida eterna. Vamos ver outros 3 textos que complementam isto que nós vimos. Em Mateus, no capítulo 7 e no verso 21, diz o próprio Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E agora repara, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos voltar atrás agora ao Velho Testamento e vamos olhar para aquilo que diz Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E agora repara, porque este é o dever de todo o homem. Vamos voltar ao Novo Testamento. Quase no final do Novo Testamento, Tiago acrescenta. Acrescenta no capítulo 2 e no verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Esta informação de Tiago é muito importante. Ele diz-nos que a lei pela qual a humanidade será julgada é a lei dada por Deus, a lei dada pelo próprio Deus, conforme nós vimos. Muitas vezes olhamos para as leis dadas pelos homens, as leis que nos regem, como leis repressoras. Mas, na realidade, essas leis asseguram a nossa liberdade e defendem-nos. Relacionado ainda com o juízo, está a vida eterna. Vejamos agora a relação que existe entre a lei e a vida eterna. Já tínhamos visto isso um pouquinho dito por Jesus. E ele agora vai acrescentar novamente, conforme o relato de João, no capítulo 17 e no verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, para nós obtermos a vida eterna é necessário conhecermos Deus revelado na pessoa de Jesus. E agora Jesus vai completar João vai completar esta informação cerca de 70 anos mais tarde, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2 e nos versos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O verso 4 ele acrescenta: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Assim, nós demonstramos o nosso conhecimento de Deus, que é essencial à nossa salvação, reconhecendo a sua autoridade e obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, para a nossa salvação é necessário nós termos fé em Deus, e ter fé em Deus significa que aceitamos Jesus, que o representa aqui nesta terra, que o mostrou aqui nesta terra, e obedecendo à sua lei. Podemos dizer que a fé e a obediência à lei se complementam para a nossa salvação. Vê aquilo que diz Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 13 e no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, diz ele. Ele diz que a fé verdadeira leva à aceitação e à obediência à lei de Deus. Por sua vez, Tiago, no capítulo 2 e no verso 20, acrescenta algo mais. Diz ele: mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ou seja, a fé sem a obediência à lei é morta. Ou seja, fé significa aceitação do amor de Deus e do sacrifício de Jesus. E as obras significam a obediência à lei de Deus. Num dos nossos primeiros estudos, nós vimos a definição de pecado. Vamos voltar a vê-la agora, de acordo com a primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 4, conforme a tradução A Bíblia para Todos, que é muito esclarecedora. Diz ele: todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Agora reparem no que diz Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13 e no verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. É isso. É a lei que nos mostra como nós devemos viver. E quando desobedecemos, nós estamos a contrariar a vontade de Deus, que quer o melhor para cada um de nós, e estamos a entrar em pecado. A lei mostra-nos o que é o pecado, mas essa lei não nos salva do pecado.
A sua função é mostrar-nos que pecamos e sentirmos a necessidade de procurar o perdão de Deus. Vejamos agora desde quando e até quando é válida a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Vê o que diz o salmista nos versos 151 e 152 do capítulo 119. Tu estás perto, ó Senhor, de todos os teus mandamentos são a verdade. No verso 152, acerca dos teus testemunhos eu soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Fundaste para sempre. Mas agora coloca-se uma questão. Algumas religiões fizeram adaptações, alteraram, suprimiram os mandamentos dados originalmente por Deus. Será que têm legitimidade para fazer isso que fizeram? Vê aquilo que Deus inspirou o autor de Eclesiastes a escrever para que ficasse registado na Bíblia. Diz ele no capítulo 13 e no verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Vamos complementar isto com a afirmação do próprio Jesus e da sua relação com a lei. Afinal de contas, ele era o Filho de Deus. Em Mateus, no capítulo 5 e nos versos 17 e 18, está registado. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E depois no verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Nem o próprio Jesus alterou a lei. Antes, pelo contrário, ele cumpriu-a, ele obedeceu-lhe. E nós, seres humanos, não temos também essa obrigação? Salomão recomenda-nos uma atitude sábia relativamente à lei de Deus. Diz ele no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no verso 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Ele diz que somos sábios ao aceitarmos e cumprirmos a vontade de Deus. Por sua vez, o salmista diz que há algo muito importante para nós que advém de obedecer aos mandamentos de Deus. Vê o que diz no Salmo 119 e no verso 165. Muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Não é isto uma das coisas que nós mais ambicionamos? Termos paz? Aqui está a solução. Dizer que amamos a Deus não é suficiente. Precisamos mostrá-lo a Deus, não àqueles que estão ao nosso redor. João, na primeira carta, no capítulo 5 e no verso 3, diz como é que nós demonstramos esse amor a Deus. Diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Deixa-me fazer-te uma última pergunta. A quantos dos 10 mandamentos nós devemos obedecer? Será que apenas a alguns desses mandamentos ou a todos os mandamentos? Repara naquilo que diz Tiago, no capítulo 12 e no verso 10 da sua carta. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Deus quer a nossa felicidade, ainda aqui nesta terra. Por isso, Ele nos deu a sua lei. Conforme nós vimos, obedecer-lhe é o melhor para cada um de nós. Não há nada na lei de Deus, conforme nós iremos ver a semana que vem, que nos prejudique. Muito pelo contrário. Por isso, meu prezado amigo, prezada amiga, aceita a lei de Deus, obedece-lhe e tu vais ver como terás paz e como terás uma relação melhor com Deus e com aqueles que estão ao teu redor. E como temos dito até aqui, se quiseres uma cópia deste estudo ou se quiseres mais algum esclarecimento sobre aquilo que nós vimos, envia-nos um e-mail para o endereço que aparece aí na tela. E com todo o gosto, nós far-te-íamos chegar isso. Um abraço e até ao próximo estudo.